Bom, princípio de propagação, princípio de óptica geométrica. A gente tem que entender que é o que nós chamamos de princípio da propagação retilínea da luz. A gente tem que saber o que é sombra e penumbra. O primeiro fator de óptica geométrica é que estudamos os raios luminosos, eles se propagam em linha reta. Observem essa experiência que eu tenho uma vela e que em cada anteparo tem um pequeno furo. E o raio de luz, ele consegue ultrapassar eles facilmente até chegar ao que nós chamamos do observador. Essa é uma característica da luz. O som, por exemplo, não seria tão simples fazer dessa maneira. A segunda característica da luz é que nós temos um fenômeno chamado de, por causa do que nós chamamos de uma fonte putiforme, e que o raio de luz ele se propaga em linha reta, por causa desse fenômeno nós temos a criação de outro, que é chamado de sombra e penumbra. Por exemplo, nesse caso aqui desse anteparo, o que você observa? Você tem uma fonte luminosa, você tem os raios luminosos que se propagam aqui na direção. Então, você tem aqui a fonte luminosa, você tem aqui o anteparo, aliás, um corpo, vamos chamar aqui o corpo, e aqui você tem o anteparo, que é a parede. Quando o raio de luz ele não consegue atravessar esse material, você tem, pelo prolongamento dos raios luminosos, a formação dessa figura. Essa formação dessa figura, em que há ausência de luz, ou pelo menos uma quantidade menor de luz, nós denominamos sombra. No anteparo, você consegue determinar duas áreas distintas. A primeira área é iluminada pela fonte, que é essa área branca que está em volta aqui, entendido? Deixa eu só colocar aqui. Você consegue delimitar duas áreas, que é essa primeira área aqui, que ela é uma área iluminada, e essa área aqui de dentro, que recebe o nome de sombra. Isso, portanto, nos leva à consequência do raio luminoso. Em meios homogêneos, anotem, por favor, nos meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Em outros casos, meu Deus do céu. Em outros casos, há formação de sombra. Anotaram aqui? Ficou tudo claro para vocês? Anotaram, né? Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Beleza. Vamos lá, continuando aqui. Observem aqui esse pequeno exemplo que eu coloquei aqui com respeito à sombra que nós colocamos, né? A região compreendida entre esse objeto e o anteparo é o que nós denominamos de sombra, né? Que ficou bonitinho esse daqui? Poxa, o pessoal deu um maior trabalho achar essa figura. Vamos lá. Um caso muito comum aqui que nós temos com respeito a fenômeno de sombra, que é o princípio de retilíneo de propagação da luz, é a formação dos eclipses, tanto que eclipse solar, quanto que eclipse solar, quanto que eclipse lunar. O eclipse solar, fica mais fácil a gente entender a formação de duas áreas distintas, a sombra e a penumbra. A luz, embora ela se propague em todas as direções, nesse exemplo que eu coloquei aqui, deixa eu só voltar aqui, isso aqui é uma fonte pontual. Isso aqui é uma fonte pontual. Ou seja, suas dimensões, para efeito de cálculo, elas são desprezíveis, tá bom? Quando a fonte é extensa, como eu já expliquei anteriormente, quando a fonte é extensa, como no caso o Sol como diz aqui no Amazonas, o Sol é maceta, é grandão, o que acontece? Uma parte da luz, ela forma sombra, porque pelo princípio de retilíneo dos raios, ela bate na Terra, mas uma outra parte, ela vai embora, continuando iluminando. E, portanto, essa mistura dos dois, há uma formação de sombra, que é a ausência de luz, e a penumbra, em que há uma quantidade parcial apenas dos raios luminosos que existem no meio. Esse aqui é o exemplo do eclipse solar. No eclipse solar, o que você observa? Nós temos a luz do Sol, ela, pelo princípio de retilíneo, ela bate na Terra, aqui normal, vai embora aqui, aí forma uma região aqui. O raio luminoso desse central aqui, ele bate aqui na Lua e não consegue atravessar aqui para a Terra. Nessa pequena área aqui, forma uma sombra.
Nessa região aqui, dessa região bem pequena, nós dizemos que há o que nós chamamos de eclipse total. Nessa outra região em que a sombra é apenas parcial, temos uma região de penumbra, conforme está aqui nessa imagem que eu coloquei, região de sombra, que é uma região bem pequena, e o resto é uma região de penumbra. Nessa região de penumbra, eu tenho o que nós chamamos de eclipse. Só um minuto rapidinho, por favor. Lógica, boa tarde. Aqui é do curso Lógica, senhor, do professor Henrique Litais. Não. Não, daqui não. Obrigado. Alguém ligou para cá pensando que era um sex shop, alguma coisa assim. Aqui eclipse total e aqui eclipse parcial. Vocês podem perceber que no eclipse terrestre, a quantidade da área da eclipse total, ela é muito, muito pequena mesmo. Aqui no Amazonas, o último eclipse total que teve na nossa região, não foi nem em Manaus, foi lá para a região de Tefé. Minha família tem casa. Foi em 91, 92 mais ou menos. A gente foi para lá, né, teve o eclipse. Na hora do eclipse estava um sol desgraçado, porque era umas 10 da manhã. De repente começou a ficar escuro e a luz do sol foi coberta completamente pela lua. Ficou escuro como a noite. Como é interior lá, o céu é completamente limpo, ficou o céu completamente estrelado. Fiquei olhando, cara, achei muito legal lá, rapaz. Na época, lá no dia, foi lindo. Tem uma foto aqui de um eclipse total que é bem interessante. Vocês podem observar aqui que a Lua, o disco da Lua, fica completamente em relação ao Sol, e esse fenômeno só pode acontecer porque a Lua e o Sol são extremamente proporcionais, então fica perfeito. E em volta você pode perceber a coroa solar, que nada mais é do que a atmosfera do Sol. É um fenômeno absolutamente lindo mesmo. Vai ter outro na nossa região, se não me engano, por volta de 2050. Espero estar vivo lá. E vocês também, tá? Porque seria muito bom a gente ver. É lindo, é maravilhoso. Ficou claro aqui? Alguma dúvida? Beleza. Outro caso de eclipse, aqui outra foto de eclipse total do Sol. Olha como fica lindo, olha só. Fica a Lua, fica em cima do Sol, fica bem interessante mesmo. O eclipse lunar. O eclipse solar, como o próprio nome já diz, ele ocorre em áreas muito pequenas da Terra. Quando ocorre, né? Eclipse total do Sol tem todo ano tem. O problema é que para cair numa região que tem cidade, para cair na Terra, na parte continental, né? E para cair numa região que tem cidade, é relativamente raro. É relativamente raro, tá bom? Então é por isso que eclipses totais chamam tanto atenção. Quando cai em alguma região que dá para ver, fica maravilhoso mesmo. O eclipse lunar são mais comuns, porque eclipse lunar significa que a Terra fica entre o Sol e a Lua. E, portanto, não esqueça que a gente consegue ver a Lua porque o Sol, a Lua reflete a luz do Sol, tá bom? Por favor. Então, eclipse, que nós chamamos de eclipse lunar, é quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Nesse caso, os raios de luz, eles não conseguem chegar na Lua. E, normalmente, a Lua vai ficar completamente escura. Esse fenômeno, ao contrário do fenômeno do eclipse solar, dá para todo mundo ver, ocorrendo desde que a Lua esteja no céu lá, não encoberta por nuvens, dá para enxergar, porque é um fenômeno mundial, dá para enxergar, por favor, é bem simples mesmo. E isso aqui explica, em parte, o que estou falando. Eu tenho uma fonte luminosa aqui, é só mais uma reexplicação disso, né? Eu tenho uma fonte luminosa extensa aqui, eu tenho uma fonte luminosa extensa, e essa fonte luminosa extensa, ela vai passando raios que são paralelos. Está aqui, os raios que são paralelos. O problema é que tem raios aqui que vão colocando aqui no ponto P. Essas pequenas quantidades de raios formam essa região aqui, denominada penumbra. Então, o que eu quero lembrar é que, nessas características que nós temos, eu só vou ter o fenômeno de sombra quando eu tiver uma fonte pontual. Eu tenho uma fonte pontual, ele emite luz, vou ter uma sombra. Caso a fonte lá seja extensa, eu vou ter duas regiões. Uma região de sombra, em que a luz não vai passar, e a região de penumbra, que é uma passagem parcial dos raios luminosos. Então, é assim que ocorrem esses fenômenos. É chamada região parcialmente eliminada. Parcialmente iluminada. Alguma pergunta, alguma dúvida?
Beleza mesmo. Não, legal, graças a Deus.